Oi, pessoal! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aqui no título, hoje eu vim contar pra vocês uma coisa que não contei aqui no canal antes, na época em que aconteceu, porque eu não me sentia à vontade, gente. Talvez quem me siga nas redes sociais já saiba, porque desde a época que de vez em quando eu posto alguma coisa, mas aqui no canal eu não tinha trazido nada sobre isso ainda, vocês não sabem, tá? Quem me segue, quem me acompanha só aqui não sabe. Mas enfim, eu vim contar pra vocês o dia em que minha amiga faleceu, ano passado, tá? Eu não sei por que eu senti a necessidade de contar isso pra vocês, mas eu senti vontade, não sei porquê, mas eu senti, então eu vim contar. Então agora vamos voltar lá pra 2012, que foi quando a gente se conheceu. A gente estudava na mesma escola. Gente, se eu chorar ao longo do vídeo, não se importem, tá? E se esse vídeo ficar muito grande também, talvez eu divida ele em dois. Mas enfim, vamos lá. Em 2012, a gente estudava na mesma escola. Eu tinha 12 anos e ela tinha, eu acho que uns 15 mais ou menos, que ela era mais velha que eu. E estudávamos na mesma escola, como eu já falei. Eu não lembro exatamente o dia, como foi que a gente se conheceu. Mas a gente se conheceu na escola em 2012. Beleza. O pai dela mora bem perto da minha casa. É como se fosse uma rua depois, tá? Mas antes de 2012, antes da gente se encontrar na escola, eu não lembro de ter visto ela por aqui, entendeu? Mesmo a gente morando tão perto, eu não lembro de conhecer ela. Mas enfim, aí depois que a gente se conheceu na escola, ela ficou frequentando a minha casa, eu frequentava muito a casa dela também. E eu não lembro exatamente quando, mas depois de um tempo ela foi morar com a mãe dela, que é bem longe da minha casa. Mas mesmo assim a gente não deixou de ter contato, a gente praticamente nunca deixou de ter contato. Ela às vezes vinha pra casa do pai dela e passava aqui na frente da minha casa. Se eu estivesse na calçada, na área, ela parava, a gente ficava conversando. E se eu não estivesse lá, ela passava e perguntava por mim. A quem estivesse na frente de casa, ela perguntava por mim. Então, enfim, gente, pra não ficar tão gigante, né? A gente era muito próxima, muito, muito, muito mesmo. E enfim, o temido dia, né? Vamos lá. Calma. No dia 8... Gente, eu já quero chorar. Peraí, calma. No dia 8 de maio de 2019, eu estava em casa de manhã. Essa semana eu não tinha aula, estava tendo um evento na faculdade, que inclusive eu ia participar exatamente no dia em que ela faleceu, mas a minha inscrição não deu certo e eu não participei, então eu passei a semana inteira em casa. Mas aí foi, na quarta, de manhã, por volta das 9 horas, mais ou menos. Gente, se eu não lembrar de muita coisa, eu ainda tenho as conversas aqui no meu celular com a irmã dela, então eu vou olhando pra vocês direitinho o horário. 8h49 da manhã. A irmã dela mandou uma mensagem pra mim, dizendo que estavam indo pro hospital, porque a irmã dela, que no caso é minha amiga, estava internada em coma. Gente, por incrível que pareça, eu não percebi que ela estava falando da irmã, que ela estava falando da minha amiga. Eu não sei porquê, ao invés da palavra irmã, eu li a palavra mãe. Eu não sei porquê até hoje, eu fico tentando entender, mas eu li a palavra mãe. Eu entendi que a minha mãe, no caso a mãe dela, estava no hospital em coma. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, por quê, em que hospital, mas como se fosse um pouco mais calma, sabe? Tipo, porque eu conhecia a mãe dela, lógico, mas não sei porquê. Eu perguntei um pouco mais calma. E fui pra outras coisas, mexer no celular em outras coisas, no YouTube, Instagram e tal. E depois eu voltei pro WhatsApp de novo. Aí quando eu voltei pro WhatsApp, a irmã dela tinha respondido. Tinha dito que era por causa dos problemas renais que ela tinha. Que ela tinha problemas renais desde muito tempo. Não sei exatamente quando, mas muito, muito tempo já que ela tinha. E disse que tinha sido por causa dos problemas renais dela que tinha se agravado, que tinha levado ela a ficar de coma. E aí foi que eu entendi que ela estava falando da minha amiga. E aí eu me desesperei bastante e perguntei por quê, aonde, enfim, eu fiquei louca. Fiquei louca e perguntei um monte de coisa. Aí ela pegou e respondeu que estava no Hospital Santa Catarina, que é um hospital que tem aqui na minha cidade, na cidade vizinha, em Natal, que ela não estava recebendo visitas, só a família podia entrar. Eu tô lendo aqui a conversa ainda, tá? E é isso, que não podia ficar conversando comigo porque já estavam chegando no hospital. E aí eu desliguei o WhatsApp e beleza, a gente parou de conversar.
E aí, gente, eu comecei a chorar, eu caí num choro muito, muito forte, eu não conseguia parar de chorar. Aí a minha avó entrou no quarto e me viu chorando, perguntou o que tinha acontecido. Eu peguei e falei que ela tava em coma e tal e tal. Aí minha avó me acalmou, disse que ia ficar tudo bem. Eu não queria contar esse vídeo chorando. Para, calma. Que ia ficar tudo bem. E beleza, né? Eu fui me acalmei um pouco mais e ok. Aí eu fui tomar banho, fui me arrumar pra ir pra academia, porque eu fazia academia ainda. Eu não queria ir pra academia nesse dia, porque eu não tava com cabeça pra nada. Aí eu me arrumei e antes de ir pra academia, eu mandei mensagem pra irmã dela de novo. Aí eu perguntei, né, o que os médicos tinham dito, como era que ela tava e tal. Aí a irmã dela disse que os médicos disseram que ela tava quase morta. Ela tava só pelos aparelhos, por ela mesma, o corpo dela mesmo não reagia. Então ela tava só pelos aparelhos, se desligassem, ela ia embora. Foi isso que a irmã dela disse, mas eles não queriam acreditar, que eles tinham muita fé e tal. E todos nós tínhamos muita fé, a gente tava rezando muito, com muita energia positiva. Mas é isso aí. Aí eu fui pra academia. Não consegui malhar, pensando nisso. Na minha academia, que eu malhava no caso, que hoje em dia eu não malho mais, tem a parte dos equipamentos e tinha uma sala vizinha que não tinha nada. Era como se fosse pra você fazer exercícios normais. Aí eu entrei nessa sala e comecei a chorar, de novo. Aí pronto, nem passei o tempo que eu passava total na academia, só paguei, enrolei lá, fiz algumas coisinhas e vim embora. Porque eu não conseguia ficar lá muito tempo, porque eu ia ficar só pensando nela e não ia conseguir fazer nada. Cheguei da academia e fiquei em casa, de boa. Aí eu perguntei pra minha prima se ela já sabia, ela falou que sabia sim. E a gente ficou conversando sobre isso e deu hora de dormir, eu fui tentar dormir. Eu dormi quando o sono realmente derrubou real, porque eu não conseguia dormir. Aí pronto, né? Amanheceu o dia 9. No dia 9 eu não fui pra faculdade porque não tinha aula. E no dia 9 eu realmente não fui pra academia. Não quis ir pra academia, não tava bem mesmo. Aí pronto, passei a manhã normal, fazendo minhas atividades normal, à tarde também. Normal entre aspas, né, gente? Porque isso altera muito a rotina da gente. A gente não consegue fazer muito bem as coisas pensando. Mas enfim, né? Fiz o que eu tinha que fazer. Ok. No dia 9, eu não tinha tido nenhuma notícia dela ainda. Nada. Eu mandava mensagem e ninguém respondia. Eu não tive notícia nenhuma dela no dia 9. Aí beleza, né? De tarde eu fui fazer o trabalho, fui pro computador fazer um trabalho da faculdade e tava lá fazendo trabalho, aí fui mexer no WhatsApp. Aí no status da minha prima, ela colocou assim: obrigada a todos que estão me dando apoio nesse momento tão difícil. Aí eu já me desesperei logo, pensei que ela já tinha falecido e tal. Aí eu tentei me acalmar na mesma hora, né? Eu pensei isso, mas na mesma hora eu digo, não, calma, faz o trabalho, depois você se certifica de se é isso mesmo, né? Aí eu tentei me acalmar, fiz o trabalho, depois eu mandei uma mensagem pra ela. Eu perguntei se era o que eu tava pensando que era. Aí ela disse, aí ela botou, eu tô muito triste que a nossa amiga tá desse jeito e tal. Aí eu tive um pouco de alívio. Tipo assim, ela continuava mal, continuava em coma e tal, mas pelo menos ela tava viva. Pelos aparelhos, mas tava viva. Bem ela não tava, porque se ela tivesse bem, ela tava aqui comigo hoje. Mas ela tava viva. Aí eu me acalmei um pouco, né? Porque não era isso ainda. Aí beleza. Aí continuei conversando com a minha prima. Isso era mais ou menos umas 6 horas da noite já. 6h21 da noite. Eu tô aqui olhando, gente, os horários certinhos e o que exatamente a gente falou. Aí beleza, de 6 horas da noite a gente ficou conversando sobre isso, né? Se apoiando e tal. E aí ela falou que ela tava recebendo visitas sim, pelo menos nessa quinta ela tava recebendo visitas, só que só eram 6 pessoas que podiam entrar. Aí ela falou que na sexta ela iria. Ia ela, essa minha prima, outra prima minha e mais algumas pessoas que eu não sei quem era. Aí eu fiquei toda feliz, né? Querendo ir também e tal. Ela fez Lu, mas já esgotou as pessoas, já fechou as 6 pessoas. Não pode ninguém além de 6 pessoas. Aí ela disse, fale com a mãe dela pra você ir no sábado, pra você já entrar com as pessoas que vão no sábado. Aí eu mandei mensagem pra mãe dela, mas gente, por incrível que pareça, eu sabia que a minha amiga não ia mais estar ali no sábado. Não sei porquê, sabe? Eu sentia, não sei porquê. Mas eu senti que não ia adiantar eu tentar ir no sábado, porque ela não ia mais estar lá.
Mas enfim, eu mandei mensagem pra mãe dela, que tava com o celular dela. Eu mandei mensagem pro celular dela, que até hoje eu tenho um número e eu não consigo apagar. Mas enfim, aí eu mandei mensagem, só que a mãe dela não respondeu. Uma perreada lá com o babado, né? Não tinha como ela olhar, então ela não viu e eu me conformei, sabe? Eu me conformei porque eu pensei, é melhor eu ter lembranças positivas da minha amiga, eu não quero lembrar dela daquele jeito, sabe? Eu ia chorar muito se eu chegasse lá e visse ela daquele jeito, então eu preferia ficar com as lembranças boas dela. Mas beleza. Aí eu não fui, não falei, a mãe dela não respondeu, e eu continuei conversando com a minha prima, isso na quinta à noite. E eu fiquei um bom tempo conversando com a minha prima, aí de 6 horas até umas 7 mais ou menos. Aí eu saí de 7 horas do WhatsApp e fui jantar. Aí eu fiz a minha janta, jantei e voltei pro WhatsApp de umas 8 e alguma coisa. Aí a gente continuou conversando, aí eu parei, saí do WhatsApp e fui mexer em outras coisas. Instagram, YouTube, Facebook, enfim. Saí do WhatsApp, mas continuei mexendo no celular. Aí de 9 horas, quase 10 mesmo, 9h50 e pouco da noite, eu tava conversando com a minha prima. Aí eu fui olhar o status dela do WhatsApp. Aí ela tinha colocado que ela tinha ido embora, que a minha amiga tinha ido embora. Aí eu peguei e respondi o status dela. Eu botei assim, eu vi agora, me diz que é mentira, por favor. Aí ela pegou e botou que não era mentira. Aí ela disse que não era mentira, que realmente a minha amiga tinha ido embora. Aí você já imagina, né, como foi que eu fiquei. Eu chorei muito, 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 larguei o celular e chorei muito, muito, fiquei lá quietinha, chorando, mas eu não gritei em nenhum momento, não fiz nenhuma coisa assim, pra que as pessoas soubessem, pra chamar a atenção, vamos dizer assim. Eu fiquei chorando muito, mas chorando quietinha no meu canto. Aí eu consegui me acalmar um pouco e fui tomar o meu remédio da bexiga. Levantei e fui tomar meu remédio. Quando eu cheguei na geladeira, abri, tomei meu remédio. Depois de eu ter tomado o remédio, a minha avó olhou pra mim e viu que eu tava com cara de choro. Aí perguntou o que tinha acontecido. Aí eu peguei e falei que minha amiga tinha ido embora. Aí ela pegou e disse, não, mulher. Aí quando ela disse isso, a minha tia escutou ela falando isso e escutou eu chorando, porque aí eu chorei fazendo barulho. Aí a minha tia veio, o que foi que aconteceu? Aí eu peguei e disse, né? Aí ela pegou e me abraçou, aí pronto. Foi ali que eu realmente chorei muito, muito, muito. E eu tava chorando muito, mas ali foi, sei lá, eu desabei, sabe? Eu acho que eu só tava precisando disso, de um colo pra eu desabar, de um abraço pra eu desabar. E aí foi. Quando ela me abraçou, eu chorei muito, muito mais. E fiquei lá por um bom tempo ainda, na frente da geladeira, abraçada com a minha tia chorando. Aí eu consegui me acalmar um pouco e voltei pro quarto. Aí eu desforrei a cama pra deitar e dormir. Aí o meu telefone toca. Era a irmã dela ligando pra me dizer. Só que eu já sabia, né? Mas aí ela ligou pra mim pra dizer. Aí quando eu atendi, ela não conseguiu falar nada. Ela só disse, Lu, minha irmã morreu. Aí começou a chorar muito, muito, chorar muito, muito, muito alto. Aí a minha tia, tão alto que na ligação, não tava no viva voz, eu tava assim, normal. E a minha tia no outro quarto escutou. Aí levantou não, disse assim, mulher, desligue, porque ela sabia que quanto mais pessoas viessem até mim chorando, mais eu ia chorar. Aí não precisou desligar ou nada, porque a ligação mesmo caiu. E eu continuei chorando lá. Eu sei, gente, que essa noite foi horrível. Foi uma das piores noites da minha vida. Porque eu fiquei ali, olhando as fotos dela, do Facebook dela, olhando a foto do meu aniversário de 18 anos, que eu fiz uma festa de 18 anos, e ela foi a última vez que a gente ficou assim junta por muito tempo. E aí eu fiquei deitada, né, desforrei a cama e deitei, fiquei lá deitada, chorando, vendo as nossas fotos, vendo a foto que a gente tirou na minha festa de 18 anos, que foi o último momento em que a gente esteve junto, assim, por muito tempo. Porque ela vinha na minha casa, a gente conversava e tal, mas não é igual passar uma tarde inteira com ela, né? Foi muito bom o meu aniversário. A gente ficou junta por muito tempo, passou a tarde inteira junta. Talvez eu deixe aqui no final do vídeo a foto que a gente tirou, tá? E foi, né? Fiquei deitada. E aí começou aquele esquema de avisar as pessoas, né? Eu liguei pro meu irmão. Gente, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar sem chorar, sabe?
Tipo, eu queria avisar as pessoas que tinha acontecido, mas eu não conseguia, porque eu falava que tinha acontecido e começava a chorar. E aí já era mais de 10h30 da noite, 11 da noite e tal. E beleza, avisei as pessoas. Aí minha cunhada mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, que eu tenho até hoje. Essa mensagem eu não consegui apagar, porque é muito bonita, sei lá. E eu chorei muito, 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 muito. E todo mundo tentando me acalmar, tentando que eu ficasse calma e eu chorando. Aí a minha avó fez um chá pra mim, só que eu não gosto de chá. Fez um chá de camomila, só que eu não gosto de chá. Então eu fui na geladeira que tinha suco de maracujá e tomei. E aí eu fiquei deitada, botei o fone de ouvido, fiquei escutando músicas que me faziam lembrar ela, enfim. E assim passou a noite. Do mesmo jeito, eu não conseguia dormir, só dormi quando o sono me derrubou. E foi. Aí na sexta-feira, no dia 10, eu acordei por volta de umas 7 da manhã, 7h30 por aí. Aí levantei, só fiz escovar os dedos, trocar de roupa e tal. E a irmã dela veio com uma prima aqui na minha casa. Aí quando a gente se viu, se abraçou e chorou muito. Aí ela veio me contar que o corpo dela já tinha chegado, que estava na casa do pai dela e que o enterro ia ser à tarde. Eu não entendi até hoje porque que o enterro foi tão rápido, mas, né, foi rápido, não entendi. Na verdade, o corpo dela chegou na casa do pai dela ainda na noite do dia 9. Só que chegou muito tarde, entendeu? Chegou quase na madrugada, tipo meia-noite, mais de meia-noite. Aí eu não sabia e chegado naquela hora. Mas, enfim, aí a irmã dela veio avisar de manhã. Aí eu entrei, tomei café e fui pra casa do pai dela. Aí eu fui, quando chegou lá, na verdade não ficou na casa do pai dela, ficou na casa vizinha, que é da tia dela. Porque a casa do pai dela é muito pequena, não ia caber o caixão, não ia caber tantas pessoas, enfim. Então ficou na casa da tia dela, que é vizinha. E foi isso. Aí eu cheguei lá e entrei e, né, pronto, já dei de cara com aquele caixão. Gente, sei lá, eu acho que eu tinha chorado tanto no dia anterior que eu não conseguia chorar igual. Tipo, é claro que eu chorei, mas eu não conseguia chorar igual, sabe? Tipo, eu só fiquei muito triste. E também eu acho que eu tava meio, sei lá, como se fosse anestesiada, como se eu não estivesse acreditando. Mesmo que eu estivesse ali, olhando pro corpo dela, eu não tava acreditando. Sei lá, não sei explicar o que eu senti. Mas eu fiquei perto do pé dela, olhando, assim, e olhando, sabe? Olhando. A irmã dela tava perto dela também, passando a mão no rosto dela e tal. E eu só ficava ali olhando pra ela, sem reação, sabe? Eu só sentia as lágrimas descendo, mas, sabe? E eu fiquei ali por muito tempo ainda. Muito tempo, acho que eu passei umas 2 horas lá pra poder voltar pra casa. E fiquei lá olhando o corpo dela, sabe? Parece que eu ficava olhando cada detalhe dela pra guardar na minha memória, porque eu sabia que eu não ia ver mais ela, então eu ficava ali olhando cada detalhe dela. Fiquei ali olhando o cabelão dela, que ela tinha um cabelo bem grande. Fiquei ali olhando o cabelo dela, as unhas dela, que também eram meio grandinha, redonda, sabe? Cara, aí a mãe dela veio até onde eu tava. Aí me disse que o cabelo dela tava do jeito que ela queria que tivesse. Porque no meio daquilo tudo, quando ela ainda estava consciente, quando ela não estava nos aparelhos ainda, ela disse à mãe dela que se ela morresse, ela queria ficar com o cabelo de tal jeito, do jeito que ficou. E aí eu peguei, olhei pra mãe dela e disse: nossa, Rita, eu nunca imaginei de estar aqui pra isso. Porque, como eu disse a vocês, né, no começo da nossa amizade, quando ela morava com o pai dela, eu ia muito pra lá e ela vinha muito pra cá. Então, a gente ficou muito na casa dela, brincando, fazendo resenha, rindo, contando piada, enfim, ficou lá. E eu nunca na minha vida, nunca na minha vida, eu ia imaginar que eu ia pra ali algum dia, pra aquilo, sabe? Pra ver minha amiga sem vida ali naquele caixão. Nunca eu ia imaginar. Mas enfim, né? As coisas da vida a gente não imagina, elas simplesmente acontecem. E aí foi, eu fiquei lá por muito tempo ainda. Aí eu peguei e vim pra casa. Eu acho que eu vim pra casa já era quase 11 horas, quase meio-dia por aí. Aí eu vim pra casa pra tomar banho, almoçar e ir pro enterro dela. E aí fui. Aí eu vim pra casa, almocei, tomei banho
E por volta de 1h e pouco, 2 horas da tarde, eu saí pra casa dela de novo pra ir pro enterro. E foi. Mas, tipo, atrasou, entendeu? Ainda tinha muita gente que não tinha visto o corpo dela e atrasou. Aí ficou na frente da casa eu e as minhas 3 primas. Ficamos lá nós 4. Gente, chegou um momento, determinado momento, que a gente começou a contar coisas de quando ela era viva. Gente, de verdade, essa parte eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. A gente riu tanto, mas a gente riu tanto que, sabe, não sei explicar pra vocês, mas foi muito bom aquele momento, eu não vou esquecer nunca. E eu acho que as minhas primas também não esqueceram aquele momento. A gente ficou lá contando, presepada, contando coisa engraçada que ela fazia, que a gente fazia juntas, enfim. E a gente ria muito, ria de verdade, ria de gargalhar, assim. E todo mundo olhava pra gente, tipo, chamando a gente de doida, eu acho, querendo matar a gente, né? Porque a gente no enterro rindo. Mas foi porque se tem uma coisa que a minha amiga provocou na gente, foi risada. Foi risada. Se foi uma coisa que ela conseguiu arrancar da gente, foi sorrisos. E disso eu nunca vou esquecer, que a minha amiga era muito, muito animada, muito feliz, muito, muito engraçada. E aí foi, seguiu o enterro, a gente foi e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei o meu álbum de 15 anos e fui ver que tem foto dela no meu álbum. E é isso, sabe, gente? Foi isso que aconteceu, que vocês não sabiam ainda, que eu não tinha contado. Eu não sei se o vídeo ficou muito longo, mas se ficou, desculpa. Se tiver ficado muito, muito longo, eu divido em 2, tá? Se não, se chegar num certo limite, eu deixo assim mesmo. E é isso, gente, que eu tinha pra contar pra vocês. Desculpem aí os choros, mas é que passe o tempo que passar, eu nunca vou esquecer ela, nunca vou esquecer o que aconteceu, tá? É um conselho que eu dou pra vocês, é que aproveitem muito as pessoas que vocês gostam, aproveitem muito, muito, muito as pessoas que vocês amam, curta demais, curta as pessoas demais, abrace, beijo, diga que ama, porque depois que vai embora, não volta mais. Eu digo pra vocês que eu não consegui esquecer a minha amiga, nunca vou esquecer. Tudo que ela foi pra mim, tudo que a gente viveu juntas e tudo que ela me ensinou. No enterro dela, na verdade no velório dela, de manhã, na hora que eu fui de manhã, eu disse pro irmão dela, disse nesse dia e disse depois também, em conversa pelo WhatsApp, eu disse que ela não fazia ideia do quanto eu era grata a ela por tudo que ela tinha me ensinado, sabe? Por ela ter me ensinado a ser tão forte, por ela ter me ensinado a ser tão corajosa, a enfrentar mesmo as situações, enfrentar bravamente, porque, gente, tudo que aquela menina passou naqueles 2 dias, da quarta até a quinta noite, tudo que ela passou, eu não aguentaria, sabe? Eu não aguentaria passar por tudo que aquela menina passou. Então, nessa cirurgia que eu fiz minha agora, eu lembrei muito dela, eu lembrei muito da força que ela tinha. Eu me espelhei muito na força que ela tinha pra ser forte também. E eu vou ser eternamente grata a ela por ter me ensinado isso. Por ter aguentado tanto, por ter lutado tanto pra ficar aqui com a gente. Porque eu digo que ela lutou muito pra ficar aqui. Ela poderia ter ido na própria quarta, a qualquer hora, mas ela não foi. Ela poderia ter ido na quinta, a qualquer hora, mas ela não foi. Ela foi na quinta à noite. Então ela passou esses 2 dias lutando pra ficar aqui com a gente, pra ficar viva, pra ficar bem. E também, como eu disse a minha prima no dia que ela foi embora, eu disse a ela que era muito egoísmo da gente querer que ela ficasse aqui mal. Porque, tipo, como eu disse a vocês, ela tinha problemas renais, então, por mais que naquele dia ela ficasse bem e viesse pra casa, ela ia ter outros problemas, sabe? Provavelmente ela ia ter outros problemas e eu não queria ver a minha amiga mal, de vez em quando indo pro hospital, de vez em quando ficando internada, sabe? Eu queria muito, muito, muito a minha amiga aqui comigo hoje, mas eu queria ela bem, curada, brincando comigo, rindo comigo. Se fosse pra ela ficar do jeito que ela tava, não valia a pena, era egoísmo da minha parte. Então, na própria quarta, quando eu fiquei sabendo que ela estava mal,
eu pedi muito a Deus que deixasse minha amiga aqui, que não levasse minha amiga. Eu queria muito ela aqui, mas eu também pedi que fosse feita a vontade dele. Exatamente por isso, porque não valia a pena, era crueldade da minha parte querer que ela ficasse aqui mal, querer que ela ficasse aqui sendo que ela não estava bem. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu.